para vocês, hoje 22 de fevereiro de 2012, quarta-feira de cinzas, não é? Depois desse carnaval todinho, né? Nós que estávamos pulando no Congresso Espírita de Goiás, na frente dos nossos computadores, né, Flor? Estamos no clima de começar o estudo novamente. E continuando nosso capítulo 16, que é o encantamento pernicioso. Bom dia a todos que estão chegando, um beijinho bem carinhoso. Da senhora Isaura, que está sofrendo uma obsessão profunda, não é? Por espíritos embusteiros que a estão manipulando, que a estão desvirtuando do trabalho, que ela era uma boa médium, não é? Trabalhadora, do socorrista, e por causa do seu ciúme, por causa da sua insegurança, ela está assim um prato cheio na mão de espíritos embusteiros. Por que a expressão espíritos embusteiros? Porque eles não estão declarados abertamente que são inimigos, né? Eles estão fingindo aquilo que não são. E eles estão fingindo, não é? Que são amigos, que a querem bem e que aconselham para o bem. A semana passada falamos sobre isso, de espíritos embusteiros que estão ao nosso redor, principalmente em casa, quem trabalha em mediúnica, pode observar que isso acontece frequentemente, e espíritos encarnados, que são muitas vezes peça de alavanca para também desvirtuar-nos dos nossos objetivos. Aí vem aquela perguntinha assim, poxa, como é que a gente vai ficar livre dessa turma? Não é? Mudança de comportamento, mudança de pensamento, mudança de nós mesmos, reestruturação do nosso modo de agir da manhã até antes de dormir. Nas mínimas coisas, as mínimas ações do dia a dia, né? Nas mínimas ações do dia a dia. Ontem eu estava conversando com uma amiga pelo Facebook, e tinha um comentário assim, uma outra língua aí que a gente fala, dizendo para um político daqui da Itália, né, que estavam fazendo uma piada, estavam fazendo tipo uma vaquinha para recolher um tanto de dinheiro para libertar aquele homem que deveria ter sido sequestrado, na suposição deles, e que se não dessem aquele dinheiro, que ele teria sido tocado fogo. Então deixa eu dizer direito aí, senão vocês ficam confundidos. Tipo assim, fulano foi sequestrado e disseram que para libertar ele precisaria de não sei quantos milhões de euros, senão tocariam fogo nele. Aí a piada continuava. Já conseguimos recolher 30 litros de gasolina. E o pessoal rindo para se acabar. Inclusive a amiga. Eu fiquei olhando aquele negócio. Aí, né? Não aguentei. Fui conversando assim e você vê a lógica. Mas jamais a gente ia desejar uma coisa dessa. Mas só que isso é um pensamento, uma ação, que você gera um pensamento, ideoplastia, e já mandou para a pessoa. Capítulo 14 do livro A Gênese da Doutrina Espírita. Quando Kardec diz assim, se uma pessoa cria um pensamento ou articula um crime, nesse momento ela construiu toda a cena na sua mente. Aí ele abre o detalhe, diz assim, que não quer dizer que vai chegar a atingir a pessoa, mas você mandou os dardos energéticos para a pessoa. Então, como comportamento de ação, como comportamento de ação, tá?
como comportamento, nós temos que estar vigilantes nas mínimas coisas. Até naquilo que você pensa que é engraçado. Vocês acharam graça de dizer que tinha que recolher 30 litros de gasolina para tocar fogo naquele pobre filho de Deus? Não tem graça, mas tem quem acha. E que se divirta muito, não é? Que acha engraçado porque no fundo seria uma piadinha. Porque não é um fato, não é verdadeiro, não é verídico. Ninguém está recolhendo 30 litros de gasolina para tocar fogo, ninguém, mas a ideia foi criada. Vocês entendem? É nessas mínimas coisas que nós construímos pontes de acesso a influências espirituais negativas. É nessas mínimas coisas. Funciona também, pasmem, aos grandes torcedores, mas em time de futebol. Quando nós criamos rivalidades e antipatias extremas com os outros, com outro time. Quando fazemos piadinhas. Entende? Então, quando a Flor fala ainda da maldade que existe no mundo, a maldade diz que quando a gente começa a limpar o jardim mental, a gente tem que começar das ervas daninhas menores, para a gente chegar nas maiores, né? Resolvendo os mínimos desvios de pensamento dos mais banais, dos mais bestas, que você diz, isso é besteira, que nada. Sim. Hoje, talvez daqui a 200 anos, 300 anos, abrir a boca e dizer uma arte dessa, não vai ser para espírito que mora em mundo de regeneração. Será? Então, as palavras são bonitas e tudo, mas são as nossas ações que arrastam multidões, né? Então, a dona Isaura tem essa ponte para essa influência pelo fato das inseguranças afetivas que ela tem pelo ciúme dela com o marido. Marido esse, coitado, que não é que faz alguma coisa. Aí diz assim, tá certo, mas o marido tem desvio de caráter, realmente o marido trai e dá espaço para que essa filha de Deus tenha ciúme. Não. O contexto aqui do livro é que o marido, além do mais, é uma pessoa de bem. Então o problema onde é que está focado? Onde é que vocês acham que está focado? Onde é que vocês acham que está focado o problema? Onde é que está focado o problema da dona Isaura? O Dudu, enquanto vocês estão pensando aí, o Dudu disse ali pra gente, ninguém gosta de ter a sua casa suja. Portanto, a nossa mente com fatídico hálito mental não pode ficar trazendo coisas, pensamentos que possam abrir contato com seres ignorantes. Vigilância sempre. Sempre. Apesar que não conseguimos, tudo bem, mas ao menos devemos tentar. Mais vezes hoje do que ontem, ou do que a semana passada, ou do que um ano atrás, né? Mas que devemos tentar sim. Não que a gente cruze os braços e diz, eu sou assim mesmo. Paciência, não é? A gente tem que tentar mesmo. Ser crítico, né, para conosco, até um certo limite. E pronto. Bom dia, Dulce. Um beijinho pra você. Obrigada, viu? E aí, tá aquele diálogo que ele tá... o espírito tá dizendo pra ela que é amigo dela, Aí vamos continuar aqui agora. Dona Isaura, em lágrimas, confiou seu fingido amigo. Sim, gritou molestada. Esta é uma verdade, sofro infinitamente. Não existe neste mundo criatura mais desventurada do que eu. Vocês imaginam uma pessoa que faz o trabalho que ela faz, se considerar como a mais desventurada do mundo? Com todas as dificuldades que nós passamos, nós somos 17 aqui hoje, seríamos os mais desaventurados do mundo?
Não dá, né? Porque tem sempre quem é mais feliz acima de nós, mas quem tem mais problemas abaixo de nós. Com certeza, né? Gosto muito daquela poesia que eu estou sempre falando dela com vocês, da Maria Dolores, que diz sempre, que ela diz isso: irmão, sai de dentro de ti e vai trabalhar, né? Para que a gente não fique focando muito as nossas dificuldades, esquecendo da dificuldade do outro. Com a vitimização, né, Veridiano? Com a vitimização. Reconheço, acentuou o loquaz seguidor. Reconheço a extensão de seus padecimentos morais. Vejo-lhe o esforço e o sacrifício. Olha que conversa doce desse caboclo. O esforço e o sacrifício, e não ignoro que seu marido eleva a voz nas preces, através das sessões habituais, para simplesmente acobertar as próprias culpas. Olha que maldade. Por vezes, em plena oração, entrega-se a pensamentos de lascívia, fixando senhoras que lhe frequentam o lar. Vocês imaginam a gravidade desse veneno? Dizer que o pobre coitado do homem, na hora que está orando, antes de começar as reuniões mediúnicas, é para livrar-se das culpas. E muitas vezes, no momento das próprias preces, começa a olhar para as mulheres com malícia, sabe? Com desejo, com pensamentos levianos. Imagina que veneno plantado nessa pobre mulher. Envolvendo a médium previdente da melifluidade das frases, aduzia: é um absurdo, dói-me vê-la algemada, um patife mascarado de apóstolo. É isto mesmo, confirmava a pobre senhora, para a qual se fora andorinha delicada, portadora de importante mensagem, repentinamente presa num tabuleiro de mel. Estou rodeada de gente desonesta, nunca sofri tanto. Imagina, ela era vigilante, mas o marido era um bom homem. Então, para poder ter acesso a desvirtuar o trabalho que eles fazem, o que é que eles fazem? O que é que os espíritos foram atingir a ela? Inventando as calúnias mais tristes para ele. Será que isso acontece com vocês? Será? Mas não na parte da dona Isaura, mas na parte do pobre coitado do marido. Será que algumas vezes usam nossos maridos, esposas e filhos, sogras e sogros, com esse tipo de argumento para desvirtuar-nos dos nossos trabalhos? Elas são sutis, Renata, no sentido que elas vão assim a conta-gota, sabe? Mas ela tem desdobramento, não é? Então ela vê abertamente o diálogo, só que quando ela volta para o corpo físico, tendo a limitação que a matéria dá a esse tipo de lembrança, ela vai ficar mais assim com os reflexos do diálogo. E aí ela vai trazer inconscientemente para suas próprias atitudes, né? Muitas vezes ela pode lembrar do sonho, vai sentir angústias, vai sentir o seu ciúme aumentado, vai lembrar, muitas vezes na hora que o marido estiver fazendo a prece, ela vai olhar para ele, vai ter aquele flash daquele tipo de conversa, lembrando daquela ação. Então, nesse sentido é sutil, porque vem assim todo dia um pouco, de vez em quando um pouco, e a gente vai acumulando ali na mente, e lá vai, não é? E isso vai desgastando. O Dudu disse para nós: acontece sim, às vezes damos brechas, mas acho que o tempo do aprendizado faz nos afastar muito dos pensamentos que teríamos se não estivéssemos estudando, participando, tendo nossas ações vigiadas,
A melhora da mente vem sim, mas ainda erramos em pensamentos. Erramos muito ainda em pensamento. Infelizmente. Mas temos que estar atento, né, a esse tipo de influência. Existe influência, nesse caso aqui, Dudu, era a fraqueza da esposa pelo ciúme do marido. Mas existe mil e umas influências no próprio meio nosso, espírita, entre grupos e grupos, entre linhas de pensamento, onde o verdadeiro sentido da doutrina se perde, porque se sobrepõe mais uma vez a nossa vaidade, o nosso querer ser mais esperto do que o outro, ou ter mais conhecimento com o outro. Então eu penso que esses embusteiros, né, é muito mais amplo do que a gente pensa. Eu digo isso porque me veio esse pensamento, que eu tenho 2 dias que eu estou pensando. Porque eu vejo exposição de um espírita, vejo exposição de outro, e eu analiso, não é? Colocações, e aí vejo outros que entre eles se combatem, e aí eu fico observando aquilo ali, e fico pensando como é que deve ser arquitetado nos bastidores do invisível esses grupinhos. Esses que dão declarações, aqueles outros que dão ao contrário, aqueles que combatem entre si, os que são xiitas na doutrina, aqueles que são extremamente místicos, entendem? Aqueles que negam a parte evangélica da doutrina, aqueles outros que só querem saber da filosofia. Quer dizer, eu fico pensando, sinceramente, como deve ser essa organização de embusteiros invisíveis que manipulam nós mesmos. Que manipulam nós mesmos, tirando o sentido da própria doutrina. Né? Eu gostei muito no Congresso de Goiás, por isso que eu perguntei se a Maria tinha gravado a parte final das palestras de segunda-feira, que teve perguntas e respostas. E o Haroldo Dias Dutra falou um assunto que era para eu poder reouvir. E eu aconselharia vocês a ouvirem. Interessantíssimo. Sobre esse tipo de circunstância. Não é? E de reflexão para nós mesmos, né? Olhando as nossos próprios desvios de conduta dentro do próprio movimento espírita. Estou passando, Maria, para você. Oi, Ju, esse assunto é muito bom, né? Ju, você lembra quando o Alexandre nos disse, naquele estudo, que a maioria dos seres é medianeiro das trevas, né? Eles usam o que existe dentro do nosso coração, não é? Nós somos medianeiros daquilo que nós trazemos ainda. Se a gente sintoniza com o mal, né? O mal vai estar ali, passando tudo aquilo para nós. A gente também não pode esquecer que nós somos vigiados 24 horas por dia. E nos é sondado os nossos corações, os nossos sentimentos, né? Eles estão ali em busca de uma brechinha, não é? Os nossos pontos vulneráveis, aquilo que nós trazemos de fraqueza, de aqueles pontos mesmo que eles possam trabalhar em nós, né? Porque nós é que demos guarida a eles. Então, nós somos medianeiros de quem? Muitos repórteres, eles são medianeiros de quem? Nós estamos sendo medianeiros de quem? Então, como que se diz? É uma eterna vigilância nossa. Nós temos que estar sempre ali. Mas mesmo assim a gente ainda cai. Porque a influência é muito grande, né? Vocês estão me ouvindo, gente? Oi?
A influência é muito grande, não é? É muito grande. Às vezes a gente vai cair mesmo, várias vezes, vai poder rever, se levantar, refletir, a gente vai mesmo. E Ju, cada um vai passar, é o animismo de cada um, né, Ju? A gente sabe que quando a gente fala, existe uma coisa de pessoal nosso, não é? Vai estar sempre existindo alguma coisa daquilo. De onde a gente vai tirar? É de dentro de nós mesmo, daquilo que nós estudamos. E cada ser humano está num grau de evolução. Ninguém está num patamar, não é? Não é? Isso, Virei, isso mesmo. Então ninguém está num patamar assim igual. Uns já estão lá na frente, outros ainda estão vindo. Não é verdade? Exatamente, Ju, isso mesmo. Então é muito importante, porque nós somos seres milenares, espíritos milenares que nós trazemos aí, né? Uma bagagem muito pesada. E a gente tem que estar. Imagina o tanto de espíritos, perdão, gente, que não nos querem bem e que estão esperando a hora propícia para agir. Né? Nós que oferecemos. Exatamente, Virei. Está trabalhando nesses pontos, né? E fechando todas as brechas. Mas é tão difícil porque a gente vem com esse intuito. E a gente acaba angariando muito mais ainda de falhas. A gente acaba caindo. Por isso que é a bendita oportunidade da reencarnação, né? Que o Pai amoroso nos dá. Que é para estar sempre revendo isso. Porque a gente sabe onde que está. A gente sabe onde que a pedra aperta o nosso sapato. A gente sabe. Os nossos pontos fracos, a gente sabe. Não é? A gente traz ali um pano de fundo da nossa vida. A gente sabe qual que é o nosso pano de fundo. A gente sabe, cada um sabe. E não é fácil. Não é fácil. Tô passando, Juju, vai lá. Oi, Veri. Tô olhando aqui a Veridiana disse pra gente. É nos nossos pontos fracos que devemos levantar o muro da vigilância. Você sabe qual é o maior X disso tudo, Veridiana? É saber qual é o ponto fraco. É admitir que aquilo é um ponto fraco. Então eu penso que mais do que daqui a 6 anos as coisas vão começar a mudar. 6 anos, quantos anos? 6, 7. Eu penso que precisa muito mais de tempo. Porque se dentro do nosso meio espírito eu vejo que vejo, não penso que 7 anos já dá para começar alguma coisa. Eu penso que precisamos muito mais tempo. Penso que precisamos de muito mais tempo. É aí que tá da gente começar, Veridiana, o autoconhecimento hoje, não é? O autoconhecimento hoje, vocês sabem? Não sei como é a relação de vocês no meio espírita normal. Vamos dizer assim, a Maria, o Wagner. Seria interessante até se vocês me dessem uma opinião aí na tela. O Dudu, Joel. Eu vejo uma simbiose maior de ideias, de pensamento nos grupos virtuais, assim pode dizer aqui pelo que eu frequento e tudo, do que quando eu vejo outros grupos quando falam de si ou quando se relacionam entre si. Eu acho isso assim, eu acho uma diferença abismal. O que vocês acham? Eu acho isso a diferença assim. Eu acho isso assim complicadíssimo. Eu não sei se é porque, olhe bem, não sei não, deve ser também isso, porque vamos supor, aqui na Sala Maria de Nazaré tem somente 3 pessoas que falam, né?
Não é como um centro que fulano é convidado, a Beltrano é convidado, não sei quem é convidado, e aí tá aquele reciclo, né? Então fica muito mais fácil manter um padrão de ideias e de sintonias. Mas eu observei isso, me dá um tipo de Dudu, não digo nem angústia, um tipo de... Eu não sei encontrar a palavra. Melancolia, talvez. Melancolia. É complicado. É com questão de comparação. Entende? Questão de comparação. E de reflexão. Então, de Dona Isaura e de marido de Dona Isaura, no nosso meio, porque aqui tá falando de reunião mediúnica, de grupos espíritas, né? Estamos assim em toneladas. Estamos assim em toneladas. E aí eu fico pensando, né? Se o desviado é só aquele que inconscientemente comete crimes, né? Por ignorância, vamos dizer. Ou nós que estamos sobrepondo uns aos outros com o Consolador embaixo do braço. O Chauvel Joel disse: ele vejo essas celas para aprendizado, não para demonstrar poder ou conhecimento, mas é o que acontece. É complicado. A Verdina disse: a fascinação é um risco muito grande, porque nossos irmãos infelizes nos convencem de nossas ideias e passamos a acreditar naquilo de forma veemente. Ou muitas vezes, sabe, Veridiana, trazendo dentro de nós determinados comportamentos de desvios de reencarnações passadas. Eu estava vendo três confrades. E aí falavam, eu quero tá vendo, sabe? Não tem nada a ver com o congresso, não. O congresso foi maravilhoso. Falando do próprio grupo, do próprio meio espírita, palestrante A, B, C, D. Não ficou um que não tivesse uma crítica, um apedrejamento. De 6 ou 7 citados, nenhum prestava. Aí eu fiquei assim observando e comecei a perceber um perfil, sabe, Maria, de inquisição. Aí eu fiquei olhando e tive aquela intuição assim dentro de mim. Eu falei, meu Deus, ex-inquisidores, né, que mudaram só de ambiente. Tiraram a batina vermelha, mudaram de ambiente e continuam fazendo a mesma coisa. Palestrante tal, palestrante tal tem aquela voz de frouxo, desculpa a expressão, Deus me livre, não aguento ouvir. Fulano tal, com aquela vozinha doce, assim, melosa, mas quem suporta? Fulano tal, não, diz muita coisa antidoutrinária. Fulana tal é fraquinha, não entende nada de doutrina espírita. E aí eu fico assim olhando. Falei, meu Deus, será que desses 6, 7 filhos de Deus que foi citado, ninguém faz nada de legal, bom, útil? Ah, mas falar de doutrina espírita não significa não ter visão crítica, não era isso que Kardec queria. Aí eu fico... É verdade. Sabe? Eu fico, é verdade. Ou eu vivo num mundo de ilusão, ou eu vou ficar doido com um negócio desse. Não, Dudu? Não é, Maria? Complicado mesmo. Complicado. Eu sei assim, gente, que nós podemos acrescentar muita coisa boa. Nós temos potenciais divinos. E você sabe que por mais que a gente possa ter, por exemplo, assim, vamos supor,
Eu brinco às vezes com a Maria com isso. Vamos dizer que eu disse uma coisa que não foi muito legal porque é o meu pensamento dentro da própria doutrina. Só que a Maria percebeu, vamos colocar, Maria percebeu. Só que a Maria tem um comportamento diferente. A Maria pode chegar para mim depois e dizer assim, Ju, e a gente trocar aquela ideia sobre aquele assunto. Eu achei que saiu assim, tal, tal. Mas é diferente da Maria ficar combatendo a mim aqui na tela, ou depois ficar falando com vocês por detrás. E a Ju foi antidoutrinária, falou uma coisa ali, meio cargas d'água, e não sei o que. Vocês entendem? Ah, mas a Ju é legal. Né? Então, não vejo assim. Eu vejo que a união faz a força. Eu vejo que a união faz a força. Que não quer dizer que a gente não tenha que ser crítico, verdadeiro, honesto. Nós temos que separar joio do trigo, com certeza. Mas não é a união que faz a força? Ou eu sou uma sonhadora? Aqui, o Espírito diz, envolvendo a médium previdente na melifluidade das frases, aduzia. É um absurdo. Dói-me vê-la algemada a um patife mascarado de apóstolo. Imagine. É isto mesmo, confirmava a pobre senhora, qual se for andorinha delicada, portadora de importante mensagem, repetidamente presa num tabuleiro de mel. Estou rodeada de gente desonesta, nunca sofri tanto. Indicando o quadro triste, Sidônio informou-me. Antes de tudo, os agentes da desarmonia perturbam-lhe os sentimentos de mulher, para em seguida lhe aniquilarem as possibilidades de missionária. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. Pelo exclusivismo afetivo, a médium, nesta conversação, já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários dos seus compromissos sublimes. Deixando transparecer imensa tristeza, acrescentou. Os laços entre eles ficaram mais fortes, né? Repara. O inteligente obsessor abraçou a senhora parcialmente desligada do corpo físico e prosseguiu. Dona Isaura, acredite que somos seus leais amigos, e os protetores verdadeiros são aqueles que, como nós, lhe conhecem os padecimentos ocultos. Não é justo que se submeta às arbitrariedades do marido infiel. Abstenha-se de receber-lhe o séquito de companheiros hipócritas, interessados em orações coletivas, que mais se assemelham a palhaçadas inúteis. É um perigo entregar-se à prática mediúnica, qual vem fazendo em companhia de gente dessa espécie. Tome cuidado. Imagina. Que veneno. A médium vigilante arregalou os olhos, impressionada com a estranha inflexão impressa nas palavras ouvidas, e gritou: aconselhe-me, espírito generoso e amigo, que tão bem me conhece o martírio silencioso. Significa que a médium Dona Isaura estudava muito pouco. Olha, isso também é importante. Que de doutrina espírita entendia muito pouco. São maravilhosos os livros. Eu sou a primeira a gostar, a fazer estudos. Mas nós precisamos assecar-nos de estudos mais detalhados. Nós precisamos estudar o Evangelho, não só ler quando a gente está com o calo doendo ao cotovelo, estudar o livro dos Espíritos, estudar a Gênese, entender e não esperar somente, isso é importante, que o palestrante venha nos dar respostas. Ou não esperar somente o estudo do Alexandre e da Juliana,
da Maria, vocês entendem? Não que a gente não seja bom, não que o que a gente diga não tenha sentido, mas é importante que vocês criem as suas ideias baseadas no que a doutrina espírita nos ensina. Porque muitas vezes Juliana, Alexandre e Maria pode dizer coisas personalísticas, pode dar opiniões pessoais, entendem? Podem demonstrar conhecimentos mais ampliados porque gostam de outros conteúdos e acrescentem na doutrina espírita. É importante que nós conhecemos, que nós venhamos a conhecer a doutrina espírita como ela é. Certo? Como ela é. É extremamente importante, porque se Dona Isaura conhecesse a doutrina espírita de verdade, ela saberia que os espíritos benfeitores não aconselham ninguém contra o outro. Não é? Só um instantinho aí, Maria, por favor, ou a Florzinha. Obrigadinha, Flor. Selecionar o joio do trigo. Não é? Eu penso muito nas frases de Jesus. Selecionar o joio do trigo. E conversar e trocar ideia. Olha aqui o Dudu disse assim, a sua dúvida é minha dúvida, é verdade. Não é combater aquilo que um está falando, mas trocar ideias, perguntar, não é? Eu penso que não é nem nada de ofensivo, não custa nada. Se, por exemplo, eu estou aqui falando no microfone, mas é uma coisa que eu não tenho a capacidade de responder, eu posso chegar para vocês e dizer assim, gente, da próxima vez a gente fala, eu vou estudar mais sobre esse assunto. E a gente depois toca nisso. Semana que vem eu trago mais material sobre isso e vamos falar sobre isso. Mas é importante, porque se hoje vocês estão aqui no patamar, vou ver que o livro aí é antigo, mas hoje, estudando como vocês estão estudando, é possível que vocês encontrem um ser humano encarnado ou um desencarnado que diga para você que você é um coitado, que a vida é injusta, que a ABC é falso com você, que você é um perseguido, não é? Que saia dessa, fulano. Esse negócio de ficar com esse povo não presta, o povo não presta. Vocês acham hoje, é possível que a gente coma esse tipo de argumentação, gente? Estudando, se sabe que quem age realmente no bem não dá esse tipo de conselho. Não vai envenenar Dudu contra Maria, Maria contra Alexandre, o Wagner contra a Florzinha. Não é? Se espíritos, ela é uma médium. Diz determinado assunto como aquele que ele está dizendo para ela agora. Se ela fosse uma pessoa, e isso é para a gente refletir. Não estamos julgando Dona Isaura. Estamos avaliando aquilo que ela está vivendo e trazendo para nós. Se hoje vem um espírito e diz isso para você, ô Juliana, tadinha de você. Você se dá tanto, não é, naquela sala. Faz das tripas coração e ninguém reconhece. E tal, e tal, e tal, e tal. E alisa meu ego, alisa meu ego, alisa meu ego. Ah... Aí no final das contas eu digo, ai amigo benfeitor, aconselha-me? Benfeitor não. O benfeitor e a benfeitora, sejam eles que sejam, os nomes que vocês querem colocar, nunca vão colocar vocês uns contra os outros. Nunca. Ou vão ter ação movedora para o bem, não é? Ou não é possível um outro método. Muriel, bom dia, bem-vinda. Foi o que você disse aí, Dudu, apareceu? Você não precisa de falatórios para que você aumente seu orgulho, você já está calejado. Será? Será, Dudu? Não tem que ter rasgação de seda, né?
Mas a gente não sabe, por exemplo, você fala uma coisa interessante, Dudu. Eu, por exemplo, agora estava falando sobre o veneno, botar uma pessoa contra a outra. Não é? É horrível isso, né? A gente tem que estar atento a esse tipo de comportamento e ficar de olho. Só que ao contrário, se tiver a pessoa também que fica instigando, a gente não sabe, por exemplo, que não pode ficar excesso de elogio, instigando demais o orgulho da pessoa, porque senão a gente, né, tende a falir. A gente estudando sabe que não quer dizer que você tem que ser carinhoso, reconhecer o trabalho da pessoa, né? É bonito também, é gratificante, vocês entendem? Mas estudando a gente sabe disso, não sabe? A gente tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Existe grande diferença. Se não rasgar cedo é melhor, porque eu vou dizer de mim, né? Já sou um ser humano tão fraco, tão infeliz, e ficar rasgando cedo vai aumentando a vaidade, Deus me livre. Né? Deus me livre. A primeira pessoa a ser ajudada é quem faz. Sou eu. E a Maria sabe disso, é ela. É ela. Ah, estamos fazendo uma coisa legal? Sim, estamos. Já tive muito reconhecimento em PVT, de eu encontrar recadinho de vocês, depois de estudo, de me fazer chorar, ou de me emocionar profundamente, ou de alguém dizer assim, poxa, parece que era pra mim, ou parecia que você sabia aquilo que eu estava passando, alguém te contou, eu não, né? E realmente ele emocionar é diferente. É diferente, é gratificante, é diferente. Ou muitas vezes, assim, já tive período de sentir abalado, assim, ai, não é que eu não senti reconhecimento, é não ver fruto no trabalho. E isso já conversei também com Maria sobre isso. Não é que sabe que eu não estou mentindo. De não ver fruto, resultado. Porque vocês imaginam estar aqui conversando com vocês e vocês mentiam pra mim. Vocês acham que tem sentido? Eu sou muito sincera. O Wagner conta uma coisa assim, que às vezes eu lembro e rio. Assim, eu não falo no microfone, eu não faço tudo, porque parece que eu tô falando como tô falando sozinho. É diferente quando tá falando pro... Desculpem, dentro de um centro. Então, é normal. Se eu venho aqui para estudar com vocês e trocar ideia com vocês e vocês nem me pensam, aí eu vou sentir desânimo mesmo. O que é que eu tô fazendo aqui? Que sentido tem? Eu posso juntar um horário e ficar participando do estudo dos outros e eu mesmo anotar minhas coisas, estudar. Mas a primeira pessoa sou eu. Porque sou eu que vou lá e estudo mais, entendeu? Vou fazer pesquisa, vou me inteirar dos assuntos, vou buscar material. Então, realmente, a primeira pessoa sou eu. Vou estar em sintonia com a espiritualidade, porque era quando eu estou estudando, fazendo pesquisa, material. Vou percebendo a minha mediunidade que se desenvolve. Então, quem é que está na vantagem aqui? Sou eu. Se eu estiver fazendo um trabalho digno, e vocês quiserem ir no meu bloco, aproveitar o final de carnaval, usar as expressões, ir no meu bloco, bem faz vocês. Se vocês quiserem ficar vendo o Facebook, batendo papo PVT e perguntando o que é que vai cozinhar por horário de meio-dia, o problema é de quem é? Não é meu, né? A minha parte eu estou fazendo. Então, quem é que está fazendo, que está ganhando com isso? Quem faz? Quem é que ganha, que está trabalhando na mesa mediúnica? Quem é? Os médiuns. São os primeiros. No centro espírita, o palestrante. No atendimento fraterno, o atendente do atendimento fraterno. E assim vai. Porque é a ida e vinda. Não é? É um ciclo que flui. É um ciclo que flui. A cada um segundo as suas obras. Com certeza. Não é? Então a Dona Isaura, por que é que eu estou falando disso? Porque a Dona Isaura
que depois de ouvir um conselho desse e diz: aconselha-me, espírito generoso e amigo, que tão bem me conhece o martírio silencioso. Meu espírito silencioso amigo, né? Os espíritos que eu admiro, que eu gosto muito, não vão chegar para mim e vão dizer: Ju, tadinho de você, coitadinha, ô filha, né? Não vão não. Não vão não, né? O interlocutor, na intenção de destruir a célula iluminativa que funcionava com imenso proveito no santuário doméstico da jovem senhora, assediada agora por seus argumentos adocicados e venenosos, observou com malícia. A senhora não nasceu com a vocação do picadeiro. Não permite a transformação de sua casa em sala de espetáculo. Seu marido e suas relações sociais exageram-lhe as faculdades. Já está começando a dizer que a faculdade da mulher não é tão boa como parece. Olha que coisa. Precisa ainda de longo tempo para desenvolver-se suficientemente. E envolvendo nos pesados véus da dúvida, que anulam tantos trabalhadores bem-intencionados, aduziu: já meditou bastante na mistificação inconsciente? Olha que argumentação tão vil, né, Maria? Já meditou bastante na mistificação inconsciente? Está convencida de que não engana os outros? É indispensável acautelar-se. Se estudar a grave questão do espiritismo com inteligência... Olha a argumentação, Dudu. Se estudar a grave questão do espiritismo com inteligência e acerto, reconhecerá que as mensagens escritas por seu intermédio e as incorporações de entidades supostamente benfeitoras não passam de pálidas influências de espíritos perturbados e de alta percentagem dos produtos do seu cérebro e de sua sensibilidade agitada pelas exigências descabidas das pessoas que lhe frequentam a casa. Olha que argumentação. Mole? Se estudar a grave questão do espiritismo, que pseudo é, Dudu? Pois é, companheiro. Se eu estudasse, eu também não estaria lhe ouvindo agora. Né? Se eu estudasse realmente, eu não estaria lhe ouvindo agora. Que conversinha fiada é essa, pro meu lado? Né? Não vê a plena consciência com que se entrega ao imaginado intercâmbio? Não crê em possibilidades que não possui. Trate de preservar a dignidade da sua casa, mesmo porque seu esposo não tem outro objetivo senão o de utilizar-lhe a credulidade excessiva, lançando-a à triste aventura do ridículo. Pegou pesado, hein? A pobre criatura, tão ingênua e prestimosa, registrava com visível terror aquela conceituação do assunto. Espantado com a passividade de Sidônio, ante aquele assalto, enderecei-lhe a palavra respeitoso, porém menos tranquila. Não será razoável defendê-la? Eu também, quando fazia esse estudo, preparo estudo, eu fiquei pensando assim, né? Você quer ver quando a Luísa agora dá um pulo? Porque depois de tanta argumentação assim, não é? E ficar impassível sem intervir, ou de aparecer, não é? Ou de aparecer, se fazer visível e dizer: meu irmão, que conversa é essa que você está falando? Se materializar o suficiente para ela e contrabater, né? Contrabater. Vocês acham que daria certo? Por que os benfeitores não fariam isso? Não apareceria e dizia para ele: vem cá, meu irmão, por que isso? Conversa fiada é essa? E contrabater, nem que seja com educação, aquilo que ele estava dizendo.
que é que vocês acham? O Dudu acha que não ia dar fruto. A Florzinha disse que por causa do mérito dela. Então, é tudo isso que vocês estão falando e mais um pouco. Vocês sabem o quê? Ela tem o livre-arbítrio, exatamente. É ela que quer ouvir. É ela que quer. A espiritualidade não violenta ninguém. A espiritualidade superior não violenta a tua boa vontade, a tua vontade de ação. Eis que a teu livre-arbítrio é dado a ti perante a tua consciência. Qual é a frase de Jesus sobre isso? A quem muito será dado, muito será cobrado. Hoje aqui, vocês têm a informação suficiente, né, para despertarem as vossas consciências e não desviarem em determinadas coisas. Não se desviarem mais. Mas se isso acontece, vocês estão pensando que os mentores vão pegar vocês pelo braço e diz: ô Frozinho, ô Joel, ô Juliana, ô Wagner, ô Isabel, tudo aquilo que eu ensinei a vocês, onde é que foi parar? Não, não vão não. Vão não. Não podem fazer isso. Não podem. Por quê? Porque eles já sabem o caminho que tem que ser trilhado. Mas o André Luiz, como eu, né, se fez a pergunta: não será razoável defendê-lo? O André Luiz ficou aflito, né? Ele sorriu compreensivelmente e elucidou: todavia, que fizemos há poucas horas, no culto da prece do socorro fraternal, se não prepará-la à própria defensiva? Essa pergunta aqui eu vou deixar para vocês refletirem e concluiremos a semana que vem. Todavia, que fizemos há poucas horas no culto da prece do socorro fraternal, se não prepará-la à própria defensiva? Às vezes eu brinco com o André e digo assim: Profit. Será que agora, nesse momento, nós estamos sendo preparados para a nossa defensiva? Quando nós estamos aqui agora, quando nós estávamos aqui ontem e todos os dias, não estamos sendo preparados pela espiritualidade para a nossa defensiva? Faça por ti que eu te ajudarei. Eu te dou o instrumento, a metodologia, mas é você que tem que fazer. Aí quando eu desligar aqui o computador, na primeira circunstância que a vida do cotidiano apertar meu calo, ou me der um beliscão, eu já esqueci. Ou, muitas vezes não. Muitas vezes eu vou dizer: olha o estudo dessa manhã, olha o congresso de ontem, olha o que o Haroldo Dias disse, o Divaldo disse. E assim entrou, usou o próprio Divaldo como exemplo de uma dúvida que ela tinha, pessoal. Olha, não é? Estamos sendo preparados o tempo todo, principalmente nós, não é? Que estamos aqui martelando água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E quanto estamos aproveitando? Eu gosto da rede social mais do que nada, só para ler. Eu gosto muito de observar comportamento e ver o tipo de conteúdo que vocês gostam, o que vocês dizem, o que vocês dividem, né? O que é que vocês passam adiante, coisas que vocês fazem propaganda, que time vocês torcem, que lado político vocês têm.
Que senso de humor tem, se é engraçado, se não é, se é uma pessoa divertida, se não é, se é melancólico, se não é. Observa. Dá pra notar, não dá? Não dá pra fazer um perfil pessoal? Ou, pois é. Concluímos o estudo de hoje com essa reflexão. Vamos supor que não foi o Sidônio a dizer essa frase, mas foi o mentor dessa casa. O que fizemos há poucas horas, no culto da prece, do socorro fraternal, do estudo do livro Libertação, do estudo do livro Hereda Familiar, do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro dos Espíritos, se não foi prepará-los para a própria defensiva? Observar que o Saldanha, nos próximos capítulos, ele vai ter que se ajudar sozinho. E vocês vão entender como nos próximos capítulos. Tá certo? Então, agradecendo a Deus numa prece, porque é um momento de elevação do nosso pensamento mais do que nunca. Que possamos nos unir em pensamento. Que nós possamos agradecer a presença de cada um. Agradecer a Jesus por permitir a vocês de estarem aqui conosco. De permitir a vocês de ter acesso a um computador, de ter acesso a ferramentas hoje de comunicação que mais nos aproximam do que nunca. Agradecendo a vida, agradecendo a misericórdia de Deus, que nos ensina e que nos dão lições todos os dias. Que Deus abençoe todos nós, que abençoe todos aqueles que têm por intuito de ajudar aos educadores, aos professores e aos mentores que são intermediários de Deus a nós. Que Jesus nos abençoe e que nós tenhamos uma quarta-feira de paz e de harmonia. E não esqueçamos essa frase, tá certo? Graças a Deus.